Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Civilizações antigas não tinham termo que representassem a cor azul. No século XVIII, o intelectual britânico William Edward Gladstone, ex-primeiro-ministro da Inglaterra e amante de literatura helênica, e aqui tem helênica relativo à Grécia Antiga, tá? Chegou a uma conclusão: os gregos ignoravam o azul. Numa análise dos dois principais livros de Homero, poeta da Grécia Antiga, a Ilíade e a Odisseia, Gladstone constatou que a cor branca era mencionada cerca de 100 vezes. O preto havia sido aproximadamente 200 vezes. O vermelho, citado menos de 15 vezes. E o verde, o amarelo, menos de 10 vezes cada um. Outras cores apareceram com menor frequência. Gladstone estudou escritos de outros autores e pensadores gregos e não encontrou a cor azul. Os céus e os mares eram sempre descritos como pretos ou brancos, ou com frases poéticas, como a aurora com seus dedos rosados. Em suas anotações, o intelectual britânico concluiu: eles entendiam o azul com a mente, mas não com a alma. Intrigado com a pesquisa de Gladstone, o filósofo linguístico alemão Lazarus Geiser se perguntou se o fenômeno da ignorância do azul era exclusivamente dos gregos. Para chegar a uma conclusão sobre o assunto, ele se debruçou sobre o Alcorão, todos nós sabemos que é o livro sagrado muçulmano, versões da Bíblia em hebraico, histórias chinesas, sagas islandesas e muitos outros escritos históricos. Em nenhum deles encontrou o azul. Sobre os Vedas, escrituras hindus, produzidas provavelmente por volta de 1500 a.C., Geiser escreveu: esses hinos de mais de 10.000 linhas estão cheios de descrições do céu. Quase nenhum tema é tratado com tanta frequência. O sol é o início da madrugada, o dia e a noite. As nuvens e os relâmpagos, o ar e o éter, tudo isso é contado, mas uma coisa que ninguém poderia saber por meio dessas canções é que o céu é azul, escreveu o linguista e filósofo. Deutscher estudou as teorias de Gladstone e Geiser e decidiu fazer um teste final sobre o tema. Ele ensinou todas as cores para sua pequena filha, Alma, com o cuidado de não introduzir o céu e o mar nos exemplos que dava para cada cor. Quando a garota já estava confortável e com os termos e com a noção das cores, Deutscher decidiu perguntar a ela qual era a pigmentação do céu. Ela respondia imediatamente a tudo, mas como o céu olhava e parecia não entender do que estava falando. Primeiro ela respondeu branco. Foi só depois de muito tempo e após ver os cartões postais em que o céu aparecia azul que usou essa cor para descrevê-lo. Por fim, o linguista israelense concluiu que nada
mudou em nossa visão. Há séculos somos capazes de ver diferentes tons, mas não temos as mesmas necessidades. Era perfeitamente normal dizer que o mar era preto, porque quando está azul escuro, parece preto. E isso é suficiente nesta época. Uma sociedade funciona bem com o preto, o branco e um pouco de vermelho. Esse texto vem falando dessa questão, está enfatizando a questão do azul. Claro, para cada tempo, para cada momento da civilização, a gente sabe que, dependendo da experiência com o mundo, nós vamos adquirir ou vamos ter essa abertura da curiosidade, até mesmo para inventar uma nova palavra, um novo termo para aquele objeto que eu estou apreciando, e até mesmo inventando uma nova paleta de cores, né? Nós já vimos lá no início que o azul, como nós estamos trabalhando aqui nesse texto, existe várias tonalidades do azul. Isso vai depender muito da civilização, da época, né? Qual o país, qual a etnia, enfim, isso vai depender muito da nossa experiência e da nossa necessidade de olhar o mundo de uma forma diferente, tá? E aqui na página 25, nós vamos ser provocado com algumas perguntas referentes ao texto, tá? Vamos lá, 7º ano, correção da apostila da página 25. Número 1. O texto anuncia que os gregos ignoravam o azul. Como esta afirmação pode ser justificada? Segundo o texto que nós lemos na página 24 e na página 25, essa afirmação parte de uma análise de textos da Grécia Antiga, mais especificamente dos poemas de Homérico, de A Ilíada e a Odisseia. Vou colocar aqui a resposta, aí você pode já acertar, acrescentar ou apagar e colocar a resposta correta, tá? E vale a pena ressaltar que a conclusão vem de uma contagem, lembra daquela contagem de ocorrência de nomes, de cores nos textos, né? Então, tá aí a resposta da número 1. Na número 2, pergunta assim: podemos dizer que a existência de uma palavra com o significado igual a azul é universal? Justifique. Não, com certeza não. A reportagem menciona o estudo de texto, né, que nós lemos na página 24, na página 25, de diversas culturas antigas, como o Alcorão, a Bíblia e os povos Vedas, né? E além disso menciona o experimento realizado pelo pesquisador Duster, né, com sua filha, né? Ele mostra para ela depois um cartão postal e ali ela não sabia qual era a cor do céu e logo depois o pai fala que ali era cor azul. Ok? Número 3. No número 3, pergunta o seguinte: por que algumas sociedades usam o termo azul e outras não? Identifique uma sugestão de resposta indicada no texto da página 24 ou na página 25. Eu vou colocar aqui 2 sugestões para vocês, tá? E aí vocês vão escolher a que melhor achar interessante e colocar aí ou acrescentar na sua resposta. Vamos lá. Na número 3, então, tem essa primeira aqui, que fala da experiência da filha de Dust, né? Pode-se pensar que a utilização da palavra depende do aprendizado e das experiências pessoais. Você só consegue entender, né, o nome e o significado de uma cor através de uma experiência pessoal. E aí é aquela questão que ela viu, cartão postal, o pai perguntou que cor é o céu, ela não sabia, e o pai falou para ela que ali era a cor azul do céu, né?
porque ela se mostrou curiosa, né, em ver o céu, e o pai a questiona, né, qual era a cor, ela não sabia, ali ele fala que era a cor azul. E aí, claro, foi uma experiência ali de troca de informação com seu pai. A segunda, que eu vou colocar aqui, mas lembrando que só estou pedindo, o exercício pede uma sugestão, a segunda já é com base no último parágrafo, né? Podemos dizer que se trata de algo relativo às diferentes necessidades de cada sociedade, tá? Tá lá no último parágrafo do texto da página 25, tá? Ok? Vamos para o número 4. Na número 4, pergunta o seguinte: considerando as diferenças de nomeação de cores vistas nos textos estudados, você acredita que aprender uma língua pode levar uma pessoa a perceber o mundo de forma diferente? Aqui está falando de um idioma, né? E justifique a sua resposta. Claro que a resposta aqui é sim. A gente vimos, né, que diferentes culturas, né, vão mostrar, vão ensinar, melhor dizendo, formas diferentes de entender o mundo, de entender a complexidade do mundo. E claro, como nós estamos falando aqui de cores, alguns vão ter mais variações de cores, outros não, tá? Então a resposta aqui, com certeza, é sim. Aprender uma nova língua pode nos levar a aprender palavras que não tem no nosso idioma e certamente pode levar nossa atenção para aspectos do mundo antes ignorado, porque nós não conhecemos, claro, né, determinada coisa, né, determinadas cores, né? Então a experiência com o novo faz a gente ter uma observação mais atenta para aquilo que nós não conhecíamos, até porque, segundo a provocação da pergunta, o nosso idioma era um pouco limitado. Valeu? Um abraço a todos, Deus abençoe, até breve. Até a próxima aula, Deus os abençoe, um abraço.